E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho de tecido e de costura também. Eu preparei alguma coisa, semana que vem a gente ainda vai falar mais aprofundado, tá? Eu vou dar mais algumas dicas. Muita gente me pergunta, a gente até já falou sobre isso outras vezes, mas as pessoas me perguntam, é certo rasgar o tecido? Por que a gente rasga o tecido e não corta? Então, eu deixei algumas coisas aqui. Olha, eu vou mostrar esse quadrado aqui para vocês, olhem só. Eu tenho um quadrado de tecido que foi rasgado nos 4 lados. Rasgado que a gente fala, gente, não é rasgar o tecido, a gente usa esse termo rasgado, dá uma impressão ruim, né? Na verdade, a gente faz um pique e rasga mesmo de fora a fora, separando uma parte, separando aquilo que a gente quiser. 1 metro, meio metro, quantos centímetros a gente quiser. Desta parte que nós cortamos, nós vamos refilar para tirar faixas e dessas faixas é que nós vamos cortar aquilo que a gente tem necessidade. Então, o que eu faço? Quando eu vou fazer um projeto, eu presto atenção nas medidas que ele me pede. Por exemplo, às vezes me pede quadradinhos, eu vou falar 10 centímetros, que é mais fácil para fazer conta, tá? 10 centímetros. Então, eu corto já uma faixa, e isso vai depender também se a quantidade é grande ou não, tá? Mas vamos supor, eu vou cortar muito de 10 centímetros. Eu vejo a medida que é melhor para mim. 30 centímetros, em 30 por 1,5, se for o tecido nacional, é suficiente para mim? É suficiente. Então, ao invés de cortar 30, eu vou cortar 33 centímetros mais ou menos. Dessa medida, é claro, eu vou tirar 3 quadradinhos de 10, de cada faixa de 10 que eu cortar, eu vou cortar 3 quadradinhos de 10. Sabendo que tem 1,5, vamos colocar 14 faixas, né? Então, 14 vezes 3 é suficiente para mim? Se não for, eu corto mais. Ao invés de 33, 43 ou 53 e assim por diante. Então, o que eu faço? Eu multiplico e aí eu acrescento uns 3 centímetros mais ou menos, tá? Aí, se a gente olhar aqui, olha, visualmente falando, a gente vai até pensar que esse ângulo aqui está reto. Mas quando a gente corta assim e ele está no fio, como é que eu sei? Se eu puxar um fio aqui, olha, ele vai sair inteirinho de fora a fora. Esta é a vantagem quando a gente rasga, tá? E nos dois lados, olha, a gente até vê que aqui tá rasgadinho, então se eu puxar o fio aqui, olha, puxei, ele vai sair inteirinho, ele tá mais difícil de sair aqui, mas ele sai inteiro, porque eu engomei um pouquinho esse tecido e eu vou falar com vocês também sobre goma, tá? E aí, então ele tá no fio nos dois sentidos. Esta aqui é a medida que eu cortei a faixa inteira. Não é uma faixa inteira aqui, porque eu quis facilitar para mostrar para vocês. Mas eu cortei a faixa inteira. No tecido nacional, 1,5 de largura, 1,48, 1,50 e pouquinho. Mas, em média, é isso, tá? E aí, a faixa que eu cortei. Se for do importado, é 1,10 centímetros. O tecido médio, 1,10. O tecido importado, a gente até consegue cortar com mais facilidade na régua, porque olhem só, esta é a medida dele, olha, eu tenho aqui um tecido dobrado ao meio, né, porque ele tem 55 dobrado ao meio, então é uma medida que é fácil pra gente colocar em cima de da placa e cortar. Então, geralmente, a gente corta o tecido, tá? O importado a gente corta com a régua, pela facilidade. O nacional, não, porque ele costuma vir aqui no ateliê, a gente até dobra e coloca num tablado, toda vez esqueço o nome disso aqui, que é um pouquinho diferente, é mais largo, porque ele tem 75, né, dobrado ao meio, então a gente até põe nesse outro, né, uma estrutura igual essa aqui, mas ele vem em rolo, então dificulta bastante pra gente cortar aquilo, e se você cortar com a tesoura, aí que não adianta, cortou com a tesoura, ele vai sair um pouquinho mais estreito aqui, um pouquinho mais largo lá na frente, é extremamente difícil, é demorado, você até pode ir colocando a régua e medir, mas é demorado. E como vocês sabem, o tempo custa dinheiro, então, quando a gente tem todo esse manuseio, a gente tem que pagar o salário de quem manuseia, seja a gente ou seja o funcionário, então, tudo isso é acrescido no final. E aí, levando também em consideração que rasgando, ele fica fiel do começo até o fim, é a forma mais fácil. Aqui no ateliê, a gente sempre põe 1 centímetro, um pouquinho a mais, tá? E aqui, olhem só, gente, cadê o babado? Ó, não tem babado nenhum.
Alguns ficam um pouquinho mais do que esse, tá? Esse aqui tá lisinho, não tem babado nenhum. Alguns até ficam, mas a gente espirra um pouquinho d'água, passa ferro, aquilo some. De qualquer forma, a gente nunca utiliza esta parte do tecido, nem a orelha. Esta parte a gente sempre desconsidera. Por quê? Uma vez que a gente cortou a faixa, olhem só, tem uma faixinha aqui. Uma vez que a gente cortou a faixa da medida que a gente quer, essa aqui nem tá cortada, mas vamos supor que eu já tenha cortado a faixa de, sei lá, deve ter uns 14 centímetros aqui. Cortei uma faixa de 14 centímetros, tá? Olha aqui do lado, aqui tá menor e lá embaixo tá maior. O que que eu quero dizer com isso? O ângulo, ao invés de ser um ângulo reto, ele tá levemente assim. Todos os tecidos. Então, quando você corta, ele fica um pouquinho desse jeito, tá? Aí a pessoa fala, poxa, mas é muito, olha só a diferença que dá. Só que, gente, olha, cortei uma faixa, não cortei, de 14 centímetros? Eu fiz um traço aqui desse lado para mostrar a diferença, olha, já desconsiderando a orelha, olha a diferença que dá. Em 14 centímetros, não chega a meio centímetro de diferença quando eu for cortar. Quando eu colocar a régua aqui em cima, vou pôr, deixa eu pegar aqui, vou abaixar aqui para mostrar minha régua. Quando eu colocar aqui em cima, uma das minhas linhas horizontais, eu vou fazer coincidir aí embaixo com a... Aqui, põe aqui direitinho, pronto. Eu vou fazer coincidir com a linha da régua, não sei se dá para ver, olha, tá? E aí, eu vou cortar aqui no esquadro, né? No ângulo certinho. A diferença, gente, de um lado, olha, aqui não chega a meio centímetro menos do que aqui, tá? E a maioria dos tecidos acontece isso. Então, eu não tenho desperdício. Eu não vou refilar aquela faixa inteira de tecido para deixar ele no ângulo. Eu vou refilar cada faixinha que eu cortar. Então, eu corto a faixa, não importa se as laterais estão muito, que eu tô exagerando, mas desse jeito, não importa. Naquela faixa, a diferença é mínima. A gente sempre refila o tecido, as faixas, né? Depois de cortá-las. A gente nunca vai refilar o tecido inteiro, porque senão a diferença é muito grande. Às vezes dá, sei lá, quando o tecido é muito torto, 5 centímetros de um lado e 5 do outro. Então, nunca a gente refila o tecido inteiro. É sempre cortando, sempre refilando as faixas que a gente vai cortando. Então, não importa a medida que você vai cortar da faixa, corta a faixa, já, como eu falei, acrescentando um pouquinho para você refilar as laterais, e aí você refila faixa por faixa, você não tem perda nenhuma, tá? Porque em qualquer circunstância a gente faria isso, a gente iria refilar. Quando eu vou cortar um quadrado inteiro, como este aqui, olhem, eu sempre corto, dependendo da quantidade de tecido que eu tenho, eu sempre corto a orelha, ao invés de cortar aqui, ao invés de refilar nesse sentido. Vou pegar minha faixinha de novo. Vamos supor que isso aqui seja um tecido muito grande, tá? Eu não vou cortar o quadrado a partir daqui da orelha, eu vou cortar a partir daqui. Então, eu sempre refilo a orelha. Eu refilo onde eu rasguei, né? A orelha tá aqui, eu corto aqui os 40 centímetros, vamos supor, e aí eu refilo essas duas laterais, tá? Que é a orelha e a outra parte. Então, quando a gente vai cortar um quadrado grande ou uma parte maior, a gente sente mais, mas é normal. A gente tem que fazer isso mesmo quando ele é cortado no fio do tecido, tá? Além disso, a gente pode ver, eu ia mostrar uma característica aqui. Mesmo sem saber, eu já cortei esse tecido já faz um tempo, tá? E ele tá no fio do tecido. Mesmo sem saber onde era anteriormente a orelha, eu tenho como saber agora. Primeiro, porque onde acompanha a orelha, ele estica nada. Onde é a largura, né, do tecido. Então, orelha aqui, esta parte, ó, aqui orelha, esta parte estica um pouquinho. E vocês sabem que o viés estica bastante. Então, nos dois sentidos, o viés estica muito. Mas tem uma outra forma da gente saber como é. Por exemplo, aqui na orelha, olha, se eu mostrar para vocês, deixa eu pôr aqui, ó. Vamos pegar esse desenhinho aqui, ó, esse aqui, ó.
por toda a extensão, olhem só, ele tá sempre do mesmo tamanho. Então, eu sei que aqui é a orelha, tá? Nesse lado aqui, se a gente pegar uma referência aqui, deixa eu pegar, vou pegar esse desenhinho aqui, olha, esse bonitinho que tá aqui, ó. Aqui ele tá inteiro, aqui ele já tá a metade e aqui ele quase não aparece mais, tá? Por que que acontece isso? Quando o tecido é colocado numa espécie de esteira, vamos chamar assim, ele tem às vezes até umas garrinhas, às vezes a gente vê na orelha uns furinhos, né? O tecido é encaixado ali e o cilindro vem rolando em cima dele, como que carimbando, é um cilindro furado, como o mesmo sistema que seria do silkscreen, só que é um cilindro de cobre perfurado. Para cada estampa a gente tem um cilindro desse, aliás, vários, dependendo de quantas cores. Então, aqui roda a primeira cor, aqui a segunda, aqui a terceira, aqui a quarta, e tudo encaixadinha para quando ele rodar, cair sempre no mesmo lugar. Então, na lateral da esteira, que é onde vai a orelha de um lado e a orelha do outro, ele sempre vai receber aquela parte do cilindro, não tem como ele sair fora. Agora, nesse sentido, quando o tecido vai, às vezes o tecido, e na maior parte das vezes, o tecido vai meio enviesadinho. Então, o que que acontece? Quando eu tirar o fio, ou quando eu cortar no fio, a estampa que começou aqui, desse lado, já não aparece mais, ou ao contrário. Então, a gente sempre tem como saber se for o caso, porque é fio nos dois sentidos. Para eu cortar o meu quadrado, o meu retângulo, o meu triângulo, seja lá o que for, tanto faz eu considerar fio do tecido, o que acompanha a orelha, como o outro lado. Os dois lados são fios do tecido. Por que que acontece isso? Porque, vamos supor, eu cortei 100 quadradinhos para fazer uma colcha. Um lado é orelha, o outro não. E eu não sei, eu não vou ficar procurando na hora de costurar. A gente costura e dá certo, sempre certo no final. Então, o importante é só a gente cortar seguindo o fio, e é tanto o fio seguindo a orelha quanto a lateral, tá? Aí eu falei que eu ia dar uma diquinha também de costura, e é uma coisa, gente, que é tão simples, e alguém já me viu, quem me segue há muito tempo já me viu falar mais de uma vez. Mas tem gente que já me falou, olha, isso me salvou. Muita gente fala, eu não consigo costurar reto. A gente tem formas de costurar reto, uma delas é colocando, por exemplo, aquele margeador. Tem um margeadorzinho que é uma peça de imã, e ele é colocado do lado do pezinho, e aí ele vai direcionando, não tem como você sair fora. Ele fica ali, né, ele adere, porque ele tem imã, a base da máquina, e você vai direcionando ali. Você pode pôr um pouco, se o seu pezinho é muito largo, a gente pode até medir a margem de costura que a gente costuma usar e colocar ele até um pouquinho mais pra frente, já calculando, né? A margem de costura é de onde bate a agulha até aonde a bordinha do teu tecido vai percorrer. Então, essa é uma forma. Agora, se você não tem, o margeador é tão baratinho, gente, é uma peça que é a vida inteira. Nunca mais você vai precisar comprar outro. Baratinho que eu falo é coisa de talvez R$6 hoje em dia. É muito baratinho. Se você não tiver, você pode colocar uma fita crepe, por exemplo, uma fita banana, que é mais altinha, tá? Então, dá pra gente ir quebrando o galho, dá até pra fazer um tracinho na máquina. Mede, né? Coloca a sua régua bem retinha em relação ao percurso que o tecido tem que fazer. Se baseia ali pela máquina, né? Pelas frestinhas que tem na máquina. Coloca bem retinho, faz um traço com uma linha, com uma caneta permanente. É perfeito. A máquina é da gente, a minha máquina é toda cheia de marcação. A máquina, o pezinho, tudo eu marco para facilitar as minhas peripécias, né? Então, essa forma é a forma mais correta. E no início, costure devagarinho. À medida que você vai tendo experiência, você vai fazendo até sem ver. E às vezes até sem marcação nenhuma, você já sabe, vou jogar um pouco mais para cá. Sem contar, gente, se você quer uma margem maior, né? Vou abrir um pouquinho, vou um pouquinho para cá, a gente se habitua. A base da máquina também tem marcações, elas ficam um pouco mais adiantadas, tá? Ali na lateral do pezinho, na altura da agulha mesmo, mas ela tem marcação. Algumas tem só em centímetros, algumas só em polegada, e algumas tem centímetro e polegada, tá? Então, dá pra gente se basear pela máquina também. A gente tem que fuçar, tem que brincar com a máquina, viu, gente? Tem que...
mexer nela, máquina não quebra, máquina é eterna. As eletrônicas hoje até tem uma vida útil mais curta, mas é coisa de 20 anos. A gente já tem máquina aqui que compramos no início dos anos 2000 e tá com a gente até hoje em perfeito funcionamento. Tem que cuidar, viu? Tem que cuidar. As eletrônicas de vez em quando tem que levar num técnico para ele limpar, dar uma arrumada nela lá, fazer tudo que tem que fazer, tá? E as outras, as mecânicas, a gente mesmo pode até aprender a mexer, tá? De qualquer forma, o que eu queria falar hoje para vocês é o seguinte: quando a gente vai costurar, olhem só, eu vou pôr desse lado aqui, eu costurei com a linha da cor mesmo, eu já vou dizer por quê, já, tá? Olha só, tá retinha do começo até o fim, tá? Ela tá meio dobradinha aqui, parece que tá menor, mas ela tá retinha do início até o fim. Quando eu vou costurar, é normal que no finalzinho a gente solta e deixa o tecido ir sozinho. Não faça isso. Coloque a sua mãozinha aqui do lado, olha, e vai direcionando até costurar até o final. Porque se você soltar aqui vai diminuir. É justo nesta parte que a gente encontra com outra costura. Então, se aqui tudo tiver retinho, mas aqui tiver 1 milímetro menor, já não vai dar certo, já não vai casar, os biquinhos não vão ficar certinhos, tá? Então, é importante que ela seja retinha do início até o fim. Põe a mãozinha ali e vai conduzindo até chegar no final, tá? E um detalhe também que as pessoas me perguntam é sobre a cor da linha. Que linha que eu uso? Eu costumo usar sempre a linha cru, tá? A linha cru é cor de algodão cru. Fala, Bruno. Falou sobre molhar tecido? Sobre molhar, ainda não. Ele pediu para falar sobre... Eu vou deixar para semana que vem, porque semana que vem a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre molhar, sobre engomar. Um capítulo bem bacana sobre como medir, sobre o cuidado com o tecido, tá? Então, a linha cru é cor de algodão cru. Ele é um beijinho, um creminho, é um creme. Eu compro sempre linha dessa cor e uso na máquina. Por quê? Olhem só, esse tecido é vermelho, né? Mas ele era creme. Ele recebeu o vermelho como estampa. Então, todos os tecidos, a maior parte deles, quando não é tingido, quando é só estampado, ele tem um pouquinho de creme na sua composição. Então, o creme aqui, creme dos dois lados. Ah, eu posso usar o vermelho embaixo, como eu fiz aqui, e o creme em cima? Pode. Se a sua máquina tiver, ou seja, usar a cor da linha de acordo com a cor do tecido, pode. Desse jeito, você vai ter que tomar cuidado de sempre costurar com vermelho embaixo e o creme em cima. Mas pode, se você quiser, tá? Só tem que tomar cuidado porque a linha, ela entrelaça. E esse entrelaçamento tem que se dar no meio do tecido. Ou seja, o de baixo não pode aparecer em cima e o de cima não pode aparecer embaixo, tá? Então, tem que estar bem regulada. Se não, é o cru para tudo. A não ser que eu esteja fazendo um trabalho que seja, por exemplo, azul e verde, eu gosto muito. Azul e verde. Aí eu ponho uma linha cinza, por exemplo, que combina com os dois. O cinza, ele tem essa vantagem. Ele é o neutro da cor fria, então vai super bem. Aí eu tô fazendo um trabalho que tem laranja, tem vermelho, então eu até posso colocar uma linha salmão, por exemplo, tá? Ah, eu tô fazendo um headwork só com vermelho, então usa a linha vermelha. Mas, de qualquer forma, se você no tecido vermelho usar a linha cru, é a que todo mundo usa, tá? É a universal. Como diria minha mãe, não tem tu, vai tu mesmo. Ela sempre falava assim. A gente tem que ter aquela que é coringa, né? O que ela quer dizer, que ela queria dizer. Não é falta de capricho, não. É a coringa. O cru, ela vai com todos, e aí a gente sempre usa essas duas, o cinza e o salmão, que são os neutros de cor fria ou de cor quente, tá? E que eu ia dizer mais? Tinha mais um detalhe sobre a costura. O ajuste, gente, da máquina, a gente precisa perder o medo. Ah, a minha máquina desajustou o ponto, eu vou ter que chamar o técnico. Técnico, sinto muito, mas a gente pode e deve aprender a ajustar na máquina, tá? A gente já fez várias vezes explicando, inclusive para o quilting, tá?
botãozinho ou o disquinho, seja onde for na sua máquina que regula a tensão do ponto, é ali que você vai mexer. Então, se a linha de baixo está aparecendo em cima, você tem que afrouxar, ou seja, você tem que deixar a linha correr mais, tem que abrir um pouco para a linha correr mais, porque a linha tá com tanta tensão que ela tá puxando a linha de baixo para cima. E aí você vai soltando, mas gente, é milimétrico. 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro. Tá ficando bom? Ótimo. Não tá ficando bom? Vai para o outro lado. Boa tarde, minha linda Iraci. Vai para o outro lado. Tá ficando bom? Vai até ficar perfeito e ali pronto, tá? Então, a gente precisa perder esse medo de ajeitar, de ajustar a máquina, de mexer no controle. Ah, eu tenho medo de desregular mais ainda. Mas você não tá fazendo a regulagem? Se desregular, você regula. Você tem que aprender. Aprendendo, a gente perde o medo. Olha, e é uma coisa, gente, que é assim, olha... A minha mãe era uma pessoa super simples, muito simples, não tinha estudo, estudou só até uma parte, nem lembro mais até que ano que ela fez, mas ela era uma pessoa que tudo ela fazia, tudo, e fazia tudo com perfeição e com capricho. Ela se virava com a máquina dela. O que eu tô querendo dizer? Não, você não precisa de estudo. Você precisa de ousadia, de acreditar em você mesmo. Uma hora você vai acertar, uma hora você vai dominar. Ah, eu já sei o que é, eu preciso fazer isso. Então, a gente tem que ter coragem para fazer, para arrumar. Eu fico falando da minha mãe, sinto uma saudade dela. Eu aprendi a costurar com ela, porque ela ficava, a gente morava numa casa, o quarto das meninas, nós somos só mulheres, né? E eu tinha uma tia que morava comigo, irmã da minha mãe, morava com a gente. A gente tinha um quarto enorme, gente, enorme, com uma janelona enorme também. E a máquina dela ficava 3 fileiras de cama, 2 fileiras de cama de um lado e 2 fileiras de cama do outro. E a janela no meio e a máquina dela embaixo da janela. E ela ficava ali costurando e a gente em volta brincando e conversando. E ela não se importava que a gente pegasse, quer mexer? Mexe, olha, cuidado, hein? Mas mexe. Vai furar o dedo? Paciência, vai. É assim, tomava cuidado, explicava tudo direitinho, mas ela nunca impediu a gente de querer aprender o que quer que fosse. Ah, eu quero aprender a bordar, comprava as coisas. Ah, eu quero aprender sempre, e ela ensinava a gente a fazer tudo. Então, sinto muita saudade dela por causa de tudo, né, gente? É minha mãe, mas por isso também, de vez em quando, eu ainda me lembro da gente naquela casa que nem existe mais hoje em dia. Então, vale pra gente, né, que é avó, que é mãe, também passar isso pros nossos filhos, netos, sobrinhos, seja o que for, para ensinar. Mas o que eu quero dizer é que, assim, ela nunca fez corte e costura, nunca fez. A minha avó não costurava, ela aprendeu sozinha a costurar, de mexer, de olhar, fazia vestido pra gente, roupa de festa, fazia de tudo. E se virava, batia a cabeça, sabe? Comprava aqueles moldes manequim, mas ela nem gostava muito daquilo, mas ela se pôs a caminho e aprendeu a fazer e dominou a arte e fez como poucos. Então, a gente não precisa, a gente só precisa ter coragem de mexer na máquina, de querer ver e de querer olhar. E de vez em quando leva, né, para ele examinar lá dentro. Eu abro a minha máquina embaixo, deito ela, abro embaixo, limpo toda aquela caixa ali, mas dentro da máquina a gente não consegue fazer e eu nem recomendo, principalmente as máquinas que são eletrônicas. Então, essas, de vez em quando, dependendo do tanto que você costura, de vez em quando é bom levar num técnico para ele dar uma olhadinha, para ele revisar, para ver se tá tudo certinho, limpar e azeitar o que precisa ser azeitado e fazer o que tem que fazer, tá bom? A semana que vem nós vamos de novo falar sobre dicas, tá? E aí a gente vai falar então sobre manuseio do tecido, sobre cuidado com o tecido, sobre como a gente cuida dos quilts, como é que eu tô olhando pra cá porque eu tenho um armário aqui lotado, gente, lotado, de baixo até em cima de colchinhas dobradas, colchas, caminhos de mesa, tudo fica por ali, não dá tempo de usar, tanta coisa que tem. E como é que a gente guarda, tá? Como é que a gente faz para guardar, para transportar, como é que a gente manuseia o tecido, como que a gente cuida depois, tá bom? E sobre engomar também, que é uma questão que todo mundo me pergunta, tá bom? Então, que bom que você gosta de ouvir minhas histórias, é a Arlete falando. Que bom, Arlete, eu também adoro ouvir
ouvir, adoro contar história, adoro ouvir a história das pessoas. A Jaque, oi Jaque, minha linda, a Jaque Campino. Achei uma foto da Jaque Campino, da Jaque Lobato e minha numa feira, que eu não me lembro qual feira é, Jaque, você lembra? Não sei, não lembro qual é. A gente abraçada, tiramos foto juntas, nós três, mandei pra ela hoje. É tão gostoso, né, gente? Ai, que saudade, viu? Com vontade de encontrar todo mundo. Sou beijoqueira, adorava as pessoas virem. Posso te dar um beijo? Ai, que delícia, que vontade de beijo, vontade de gromerar, como diz minha aluna Lenir. Vontade de gromerar, de beijar, de abraçar o povo. Ai, que delícia, meu Deus do céu. Mas se a gente fizer as coisas direitinho, a gente logo volta, né? Não é verdade, Ricardo? Daqui a pouco a gente volta, a gente se encontra e a gente tira o atraso, abraça todo mundo e beija todo mundo, porque vai ser muito bom. Vamos nos cuidar ainda mais um pouquinho, né? Que logo, se Deus quiser, já tudo passa, aí a gente pode voltar a se ver. E então era isso. Obrigada a você, meu lindo, por estar aí vendo a gente. Obrigada a todo mundo, obrigado vocês por estarem sempre aí. A semana que vem, então, a gente volta a falar sobre costura, sobre cuidado de tecido e vão me colocando perguntinhas se vocês tiverem, que se eu estiver ao meu alcance, eu vou ter prazer, tá bom? Um beijo, gente, fiquem com Deus. Hoje o Lequinho tá lá, descansando, tá cansado, hoje o sol cansa, né? Então tá lá. Um beijo, gente, fiquem com Deus, se cuidem, tá?